É... Olá, né? A todos aí da lista de transmissão. Hoje, o dia inteiro, né? Eu recebi mensagens aí da grande maioria da lista de transmissão, né? Perguntando sobre o vídeo, né? Que eu gravei ontem, lá na entrada e saída de Santana do Deserto, onde o Edson de Carvalho, né? E o Murilo Ziegler confirmaram, né? Aquilo lá que eu narrei. Eu vou só contar para vocês aqui o início, né, de como tudo aconteceu. Bom, na segunda-feira de manhã, eu e o Edson de Carvalho, né, fomos até Juiz de Fora e chegando lá ficamos hospedados, né, no Trade Hotel. Depois, à tarde, eu desejei, né, de livre e espontânea vontade, sem que nenhum deles, nem o Murilo, nem o Edson de Carvalho me pedisse, né, para ir até a fazenda. De livre e espontânea vontade, eu julguei eles, né, serem merecedores, convidei eles para ir, né, para que eles pudessem por si só experienciar, né, tudo aquilo que eu venho narrando para vocês aí há mais de 3 anos, né, porque na verdade eu comecei a focar a questão da fazenda foi em 2019, no finalzinho de 2018 para 2019, 20 e 21, né? Então, me deu esse desejo, essa vontade. Nós entramos dentro do carro, né, do Edson e fomos rumo a Santana do Deserto. Quando nós entramos ali no trevo de Santana do Deserto, tanto o Edson, né, quanto o Murilo, né, perceberam a mudança climática, perceberam que tudo ficou diferente, né? E aquilo ali já começou a me agradar muito, né? Porque aquilo ali era o início da confirmação daquilo que estava por vir. Caminhamos mais um pouco, né? Andamos, na verdade, né? Mais um pouco de carro. E foi quando uma grande máquina inteligente, né? Estava sobre uma das montanhas, né? Sobre um dos picos que pertence lá à minha terra. Então, o Murilo ficou horrorizado, né? Por ter visto aquilo ali. O Edson ficou muito feliz. Depois que eles conseguiram, né? Ver essa nave por cima da montanha, nós paramos o carro quando chegou próximo ali a uma curva onde tem um rochedo e eu narrei para eles, né, o que de fato tinha acontecido ali algum tempo atrás, onde as pessoas que acessaram, né, tentaram aí acessar a cidade, moradores mesmos, né, voltando do trabalho, se depararam, né, com uma nave que eu chamo de máquina inteligente pousada, né, nessa parte da rua. Então as pessoas deixaram o veículo para trás, correram. Só que um pedaço, né, da borda, né, do objeto discoide, dentro da sua rotação, ele deixou uma marca, né, muito forte na rocha. E ali ele dissipou a matéria do mineral que compõe a rocha, fazendo com que ela ficasse, né, granulada. O Edson é engenheiro, ele ficou perplexo, né, ao poder ver e testemunhar, correto? Nós paramos o carro ali, os dois tiraram fotografias e dali nós partimos para a fazenda, tá? A um certo ponto foi permitido eles verem, né, duas esferas nítidas e eu falei para eles, olha, tá vendo aquelas esferas ali alinhadas? Aquela esfera ali é a esfera que calibra, né,
o domo que está sobre a propriedade. Não é domo de acrílico, não é domo de vidro, não. É um domo de energia. Descemos do carro, né? O Edson começou a sentir parcialmente, não na sua totalidade, aquelas mudanças, né, que eu falo para vocês e tenho declarado abertamente para quem quiser ouvir, sobre a questão de como é estar, né, próximo deles. Então, como tinha várias sondas, né, ali nos monitorando, o Edson, ele sentiu tanto a presença que ele sentiu dor na gengiva. Isso é declarações do Edson, que depois vai gravar um áudio aí para vocês. O Murilo ficou perplexo, teve também os seus sintomas, né, corporais. E quando nós estávamos regredindo, né, voltando para Juiz de Fora, na saída ali onde a gente bateu a fotografia, eu fiz aquele vídeo ali para vocês, já estava noite. Eu me emocionei porque só quem é digno vai entrar ali, né? Os lixos irão ficar de fora, né? Tudo que é lixo vai ficar de fora. Eu costumo dizer que eu dou corda para a própria pessoa se enforcar. E graças aos criadores, muitos têm se enforcado, né? Então, isso me alegra muito, porque eu não preciso ver e nem saber o caráter de ninguém. O que eu quero é que as pessoas de fora vejam o caráter dos lixos que ainda permanecem na lista de transmissão. São as pessoas de fora que farão o julgamento sobre essas amebas, né? Então, por isso que, por enquanto, sem citar nomes, eu deixo esse resto de gente permanecer, né, na lista de transmissão. Na saída da cidade, né, o Edson e o Murilo disseram para mim assim: bom, Carlos, mesmo a gente não vendo nenhum ser alienígena, porque eles não viram, mesmo somente vendo essa máquina inteligente e essas esferas que calibram, né, esse domo de energia que você tanto falou nos áudios, só essa sensação dessa energia que é fora do comum que está aqui, para mim, agora eu entendo como foi a sensação daqueles ufólogos lá, que você já narrou várias vezes, quando esteve com você e saíram correndo, né, desesperados. Então isso aí, gente, eu quis promover para o Edson e para o Eli Batista, né? Como também para o Murilo. Quando eu me refiro ao Eli Batista, que infelizmente, né, não está mais aqui humanamente falando, mas felizmente, por não estar mais aqui, está em um lugar bem melhor. Uma certa vez ele pediu, né, para que eu mostrasse para ele um pequeno trecho de um dos vídeos, né, que eu tanto falo, que está no meu site, que não foi pro ar, que é motivo de soberba, motivo de chacota na boca desses lixos aí. Eu mostrei para ele e ele disse para mim assim: olha, meu irmão, que ele me chamava de irmão, Eli Batista. Enquanto eu viver e até depois da minha morte, quando eu morrer, né, nunca ninguém saberá isso pela minha boca. E realmente ele guardou segredo, né? Então por isso que eu menciono ele aqui, porque traz referência ao fato acontecido em Santana do Deserto na data de ontem com o Edson e com o Murilo. Então ambos, né, sentiram
a energia do lugar, certo? E aí tem os vermes, né? Os lixos da lista de transmissão que pegam as mensagens, né? Passam para outros grupos para fazer o Edson e o Murilo de chacota, dizendo que o Edson e o Eli estão, né? O Edson e o Eli não, o Edson e o Murilo estão alienados, né? O que eu falo para as pessoas em geral, para os bons e para esses lixos aí. Experiência, ela não é dada, ela é conquistada, né? Então são poucas as pessoas que, graças aos criadores, permanecerão até o final. Graças a eles, né? Porque o lixo ele tem que ser removido e tirado, né, da terra. Tem coisas que eu evito muito, né, falar para vocês, apesar de muitas pessoas pedirem, né? Mas isso aí vai ficar reservado, né, para as palestras que virão de forma gratuita, correto? Onde eu vou falar mais com intensidade essa questão. Então, para mudar um planeta, né, é necessário jogar, exterminar certos lixos, porque a lei Asto, ela prevê isso, né? E muitos de vocês já entendem, muitos de vocês já compreendem e muitos de vocês já se afastam, né, de tudo aquilo que não presta. Eu fico feliz é por vocês, que por mim tanto faz, como tanto fez desde o início, quando eu dei as caras para poder falar com quem me quisesse ouvir, né? Porque ninguém é obrigado a acreditar em nada. Então, esse presente, como mesmo disse o Edson e o Murilo, e também o Eli, quando estava vivo e viu a filmagem da nave, que é aquela que eu já reportei tantas vezes, né? Daquele objeto cilíndrico, pousando, né, no pasto, à luz do dia, e os seres insectoides saindo de dentro dele. Eu já mencionei, me parece que foi num áudio-vídeo, né, do meu canal, já faz um bom tempo. E também me parece, se eu não me engano, deixei por escrito, né, ou também narrado, no meu grupo, né, no Facebook. Porque no Facebook, infelizmente, tem que ser grupo, né, não é uma lista do Facebook, né, é um grupo mesmo que você cria. Então as pessoas amarguradas, desesperadas, né, o resto da sociedade, o encosto da sociedade, quando vê pessoas como Edson, como Murilo, né, recebendo essa dádiva, começam a criticar. Por quê? Porque são restos. Restos do que há de pior na espécie humana. E aí a inveja sobe ao coração, porque são pessoas fúteis, e começam a abrir críticas, né, acerca do Edson, que já é um homem maduro, e acerca do Murilo. O Eli, como tinha um temperamento muito nervoso, né, muito acerido, ele falou comigo assim: olha, se algum dia você me der autorização, porque eu tô levando isso para mim, para minha vida, eu falo, mas se alguém me criticar, eu quebro o pau. O Eli tinha um jeito dele, né? E acabou que ele não falou, porque ele tinha feito uma promessa para ele mesmo. Porque também para mim tanto faz como tanto fez, se quando ele estava em vida ele tivesse falado ou não. Mas tanto o Edson como o Murilo tiveram o privilégio de estar lá, né? Coisa que muitos não terão. Então o que eu falo para vocês é aquilo que eu venho falando, né? A oportunidade, ela vai vir para poucos. Então por isso que eu escolho um ou outro ali. Quando menos espera, eu vou lá e faço uma surpresa para aquela pessoa, certo? Então não passou disso, tá? Quando o Murilo, né, gravar o áudio dele
contando, e o Edson também gravar o áudio contando, eu vou passar para vocês. Agora, quem quiser procurar o Edson ou Murilo, né, e perguntar, Murilo, Edson, vocês entraram na fazenda do Carlos? Aí fica a critério, tá, dos dois responderem. Fica a critério deles responder. Eles não precisam me prestar obrigação de nada. Fica a critério deles, como eu falei com eles, né? Mas o que eles viram e o que eles sentiram deixou eles perplexos, como também vai deixar a grande maioria, né? Então é isso aí, gente, que eu queria comunicar com vocês e para vocês, em vista de muitas pessoas hoje, né, na lista de transmissão, principalmente aquelas que entraram agora pelo meu Facebook, né, que pediram para entrar, como aquelas que entraram através do Rodolfo e através do Edson, né? Então, essas pessoas ficaram, Carlos, fala um pouquinho o que eles viram lá, né? Então foram isso que eles viram a nave sobre a montanha, viram o dispositivo que calibra o domo energético, sentiram e experienciaram a manifestação energética, eles viram o quanto meu corpo ficou superaquecido, o Murilo encostou a mão em mim, o Edson também, eles ficaram perplexos. Se ali tivesse um termômetro, como aquela vez eu medi a temperatura para vocês, filmando ali, limpo, 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 limpo. Naquele momento ali, acredito eu, não tenho certeza, eu deveria estar com 46 graus. E olha que lá estava ventando muito frio, né? Então é uma coisa que também o Edson e o, o Murilo pode falar também, né? Eu tô mencionando muito aqui o Eli aqui, pessoal, porque no final de semana agora, no sábado, eu estive na base lunar. Da base lunar eu fui para Nírio. Em Nírio, eu fui receber algumas pessoas que me ouviam através do canal do Rodolfo, né? E fui me apresentar a essas pessoas que não teve a oportunidade de me conhecer pessoalmente, mas sonhava em me dar um abraço. Essas pessoas se desligaram aqui desse mundo por problemas de saúde ou porque chegou o momento mesmo, né, dela partir por causa da data predisposta, né, do corpo humano, que é a velhice. E eu pedi a Mazaziel e a Gnachete que me concedesse essa oportunidade para poder ir até a base lunar e de lá ser transportado por eles até Nírio. E ali eu pude estar com essas pessoas. E, consequentemente, eu vi, né, o Eli Batista, que é o Teiol. Então, aquela imagem daquele homem feliz está na minha cabeça. Então, por isso que eu estou mencionando ele, né? Porque ele merece ser mencionado. Então é isso aí, gente. Um abraço para todos vocês, né? Para os bons, né? Uma boa noite. Para os lixos da lista de transmissão, uma boa noite também. E até o próximo áudio. Ah, e outra coisa. Eu tô recebendo, como as pessoas falam mesmo, feedback, né? Eu tô recebendo muito feedback sobre esses textos, né, que eu tô passando por escrito todos os dias de manhã para vocês. Então, gente, eu vou só estender um pouquinho esse áudio aqui, coisa de 3 minutos. As mensagens que eu escrevo para vocês não são minhas, tá? São de homens e mulheres do espaço que estão comigo todos os dias, estiveram no passado, estão no presente e estarão no futuro. Então, essas mensagens que eu mando para vocês, nada mais é a forma que eles conversam comigo. Lembra que eu falei para vocês que o jeito deles conversarem comigo é totalmente diferente? Então eu pego trechos de conversa. Se eu for colocar ali o texto inteiro, muitos de vocês vão ficar emocionados e nem irão querer ir para o trabalho, de tanto que o olho vai ficar inchado, de tanto chorar, né? Então, eu pego simplesmente diálogos, né? Os mais simples, porque eu não posso passar os mais graduados, porque ele envolve códigos da lei Asto,
E isso aí eu não quero passar para vocês, porque eu prefiro que vocês mantenham, né, a inocência quanto à lei Astro, do que saber ela e não conseguir praticar e acontecer alguma coisa de ruim com vocês, né, como eu já mencionei. Então são trechos que eu pego e reproduzo com fidelidade para poder transmitir para vocês. Agora eu vou estender um pouquinho mais. Uma pessoa da lista de transmissão, que eu não vou mencionar o nome, ele me fez uma pergunta sobre a questão dos dinossauros, né? Ele está chegando agora, ele já me ouve pelo canal do Rodolfo, mas ele tem lá as suas dúvidas, mas ele vai ouvir a resposta dele aqui através desse áudio. Eu procuro não entrar muito no passado do planeta, por quê? Porque muitas coisas que eu já falei sobre essa existência aqui, qualquer coisa que eu venha falar para aqueles que são desapercebidos, vai entender que eu estou me contradizendo em alguma coisa, né? Quando, na verdade, eu já falei várias vezes que no início dos meus áudios eu fazia uma tratativa, ao longo do amadurecimento das pessoas, eu fazia uma outra tratativa, né? Que de acordo que a pessoa vai amadurecendo, ela tem a capacidade de compreender melhor. Então esse jovem aí, ele me fez, né, a pergunta sobre os dinossauros. Ele perguntou assim: em Tiamat existia dinossauros também? Ou era somente de Eleap? Quando eles me fizeram regressar, né, no espaço temporal, que é o disco do espaço temporal passado, na época, né, eu tive que usar uma roupa, né, um traje tecnológico deles, para poder, né, acessar essa realidade que já havia acontecido, não podendo eu interagir naquela realidade do passado, para não causar interferência na linha do futuro. O que eu vi? Quando Tiamat, né, começou a entrar em colapso, quando ela foi alvejada por várias vezes por armas de grande poderio bélico, houve, né, a migração daqueles seres originários, né, de Tiamat, que já estavam muito mais avançados do que os agora deu um branco aqui, credo. Talvez é porque eles não querem que eu fale, né? Os Raiazins, né? Até pouco tempo agora, todos vocês me viam falar e referir a Eleap como sendo planeta, né? Planeta Eleap, né? Na verdade, como eu falei para vocês, Eleap, ela sim pode ser considerada um planeta, mas ela é uma lua de Tiamat, né? Então, quando começou o colapso em Tiamat, vários seres migraram para outras regiões, tá? A questão dos dinossauros, eles existiram, né, em Tiamat, porque lá foi onde eles foram feitos geneticamente. E antes que os Raiazins, né, brotassem aqui nessa terra, eles transferiram, né, através dos arcos de passagem, esses répteis colossais para eles desenvolverem aqui, por si só. Então toda aquela era pré-histórica que envolve os dinossauros aqui nesse mundo, ela é real. Até o ápice da sua evolução que se deu, inclusive naquele relato que está disponível publicamente, quando se trata daquela entrevista com aquela reptiliana Lacerda, né? Que eu já mencionei várias vezes para vocês. Então, os dinossauros, eles foram criados, eles foram desenvolvidos geneticamente falando para outro planeta durante o colapso de Tiamat.
esses seres eles foram transferidos para cá através de dispositivos tecnológicos. Esse planeta, que na verdade é uma lua, Eleap, ele foi afastado a uma certa região para que, quando houvesse a explosão do planeta, aqui não fosse tão afetado assim. Foram colocados escudos, né? Não só em Eleap, como também em outros planetas, que também fazia parte do conglomerado de luas naturais de Tiamat, que por consequência de outros corpos planetários gigantescos terem passado aqui, atraíram, né, essas luas e levaram consigo, né, e deixaram elas orbitando outros sistemas. E pelo tamanho delas, em outros sistemas solares, são consideradas planetas. Assim como nós aqui, os cientistas, né, e outros tantos consideram aqui Eleap como planeta, mas não é um planeta, é uma lua, tá? Então, quando houve a explosão de Tiamat, o colapso final, vivia os Raiazins e os dinossauros em perfeita harmonia. Não havia ferocidade neles. Não havia réptil que comesse carne. Ao decorrer da evolução e da transgressão dos Raiazins, a prole que se deu foi contaminada por consequência de energias negativas lançadas na consciência do próprio planeta Eleap, Lua, né? E que no futuro propiciou a ferocidade na criação. E eu já tratei desses assuntos com vocês. Devido ao tamanho e à degeneração, né, dos Raiazins, esses dinossauros foram tirados daqui por pastores intergalácticos e transferidos para outro planeta e removendo deles a ferocidade, né? Aí depois chegou os acoperianos aqui, que é Atilil. Quem se interessar, procure esse áudio, tá? Depois que Atilil foi embora, caiu aqui, né, os Aquirins. Os Aquirins se misturaram geneticamente com os Raiazins. Houve o período glacial. Durante o período, para o fim, os Anunnakis niburianos chegaram, e aí o resto da história todos vocês já sabem. Então, para tratar de assuntos de civilizações que coabitaram em Tiamat e nas suas luas, eu preciso de autorização de Mazaziel, que é o líder dessa confederação, e acima dele, autorização do Conselho dos 50 entre os 500 da Federação da nossa galáxia. Aí sim eu posso fazer essas tratativas com vocês. Então espero ter dado a resposta a esse jovem, a esse rapaz. E agora sim eu interrompo o áudio, finalizo o áudio, desejando uma boa noite para todos vocês. Eu vou fazer sempre esses áudios de diálogos, tá? E vou deixar reservado as coisas maiores para as palestras que virão, tá? Então é isso aí, gente. Um abraço a todos e boa noite. Olá a todos, eu sou o Edson Carvalho, vou fazer aqui o meu depoimento sobre a minha viagem ontem, dia 9 de maio, a convite do caso a Santana do Deserto. Né? Bem, para quem não me conhece, eu sou homem experiente, como o próprio caso disse, sou pai, sou avô, sou graduado, pós-graduado, com experiências internacionais e tenho 67 anos.
e me julgo um homem bem frio, não me emociono fácil não. Bem, isso antes de passar por essa experiência, né? Porque essa experiência eu vou tentar narrar para vocês o que eu senti, mas não tem referência. Por mais que eu tente me esforçar aqui, qualquer palavra, qualquer descrição, fica difícil de compreensão porque não tem referência, é uma emoção que não tem referência, né? Tem que sentir, tem que estar presente. Mas vamos lá, ficou claro ali quando a gente entra naquele ambiente das esferas ali que está sobre a propriedade, que forma o domo, né? Que são essas esferas bem nítidas ali, elas se deixaram ver, né? Bem a nossa força ali, né? Se movimentando. Aí vem aquela sensação térmica diferenciada, né? Uma sensação térmica totalmente diferente. O corpo sente na hora, né? Aí um pouquinho mais, aquela máquina enorme, uma máquina inteligente enorme em cima da montanha lá, né? Propositadamente nos deixando ver, né? É um negócio incrível. Bom, a emoção é tanto, pessoal, que a sensação é tão diferenciada que por um momento eu estava sentindo aquela dor em toda a arcada dentária, sabe? Os dentes, que até com medo dos implantes caírem, sabe? E o sorriso, como vocês viram aí, traduz o que eu estou querendo dizer para todos, né? Quem viu as fotos aí, viu o sorriso de orelha a orelha, de orelha a orelha, né? Aquilo não é um sorriso forçado, né? Um sorriso natural, né? Que eu só fui perceber isso quando eu mesmo vi a foto, né? Porque é uma emoção, uma alegria que é intraduzível, né? E aí você sente aquela paz enorme, aquele silêncio incrível. E os arrupios que o corpo manifesta. Você arrupia o cabelo todo, das pernas, da nuca, do cabelo, você fica o tempo todo arrupiado, sabe? E não é uma coisa normal, você se transforma. É uma sensação incrível estar debaixo daquele domo ali, gigantesco, né? E sentir a presença deles ali bem perto da gente, né? E uma coisa incrível também, pessoal, foi a emoção do Carlos, por ele nos proporcionar aquele momento ali, né? Momento fantástico. Ele se emociona de eles terem permitido que nós fôssemos ali, fomos julgados dignos, né? Então foi uma coisa fantástica sentir a emoção dele. Naquele momento ali que eu estive com ele abraçado para tirar a foto, ele estava quente, muito quente. Foi, Carlos, que é isso? Aí ele depois explicou, né, que quando ele está na presença deles, né, muito próximo, ou naquele domo ali, né, ele se expande demais, né, a temperatura dele sobe, mas é muito, gente. Fica quente mesmo. Eu o abracei e vi. É um pau de churrasco, sabe? Quente. Então, hoje eu entendo, né? Porque esses ufólogos aí entraram em pânico, né? O Murilo, ele vai dizer por ele, né? Mas ele ficou numa alegria por ser mais jovem, né? Talvez ele se transformou, sabe? E a gente se emociona com a emoção dele, né? Eu já emociono com a minha própria emoção, emociono com a emoção dele, me emociono com a emoção do Carlos. A gente, naquele contexto ali, com sensações, com visões, com tudo fora dos padrões, né? Que nos últimos 67 anos eu não vivenciei.
Então é uma coisa sobrenatural, essa é a palavra, sobrenatural, espetacular, intraduzível. É uma coisa que eu sempre quis sentir, sempre quis vivenciar, sempre tive esses sonhos, essa coisa, mas nunca achei que seria dessa forma, sabe, pessoal? Seria tão gratificante, tão diferente, tão incrível. E vimos lá também o local que a nave pousou, né? O lugar que a nave pousou lá, que na estrada, né? A marca lá na rocha, né? Que lá é montanha, né? A estrada é construída em montanhas, é subida, descida e curva. Então são rochas mesmo, né? E como engenheiro eu diria que para fazer um buraco na rocha como eu vi ali, precisava ter ali um puta rompedor, uma máquina hidráulica gigantesca, ou talvez um dinamite, né? Para a gente poder abrir um buraco daquele lá. Que a máquina inteligente tocou ali e aquela rocha desfragmentou, ficou ali, sabe, como fosse uma farinha, né? É incrível, incrível, incrível. Então, como eu falo para todos, às vezes é preferível a gente continuar na inocência, né? Porque a grandeza de uma experiência dessa, que alguns aqui irão passar com certeza, ela é incrível, ela é indescritível. Eu estou muito feliz mesmo de realizar esse grande sonho e muito mais feliz pelo Carlos ter nos dado essa oportunidade e muito mais feliz ainda de saber que nós tivemos esse merecimento, né? Foi nos permitido estar lá. Eu contei o que eu podia, pessoal. Até aqui eu posso dizer. Mas daqui para frente eu me reservo o direito de ficar em silêncio. Ok? Um abraço a todos. Na data de ontem, dia 9 de maio de 2022, eu, o Edson e o Carlos estávamos indo para Santana do Deserto, e logo na estrada que entra ali para a área que faz parte de Santana do Deserto, no início, saindo da BR 040. Logo no início a gente já começou a sentir uma energia diferente. Eu senti meio que um arrepio de leve, e cada vez que aproximando mais e aumentando, a gente adentrando a estrada, né? E no início a gente já viu logo uma nave assim de cor alaranjada, sabe? A luz que vinha dela era alaranjada. E o Carlos nos falou que era aquilo ali que foi autorizado a aparecer sobre a propriedade dele. Era apenas um pedaço da nave que ela apareceu, porque a nave era do tamanho do Maracanã, ou seja, colossal, muito grande, né? E só a parte dela já iluminava muito, um laranja muito forte. E continuamos indo, né? Ela sumiu atrás do cerrado, ao fundo assim da estrada. Fomos indo, chegamos numa parte que faz bastante, a estrada serpenteia muito. E o Carlos nos contou um caso que naquela parte ali da estrada, uma nave pousou ali em um momento, em um certo dia, e os carros que estavam passando ali todos pararam, e depois que a nave foi embora, ficou nos rochedos que tem ali em volta, nas montanhas, na montanha ali do lado, ficou uma fissura, e ele apontou para a fissura. Nesse momento o Edson parou o carro, a gente desceu do carro e
É incrível, cara. O corte, a precisão, sabe? A alteração da matéria ali da rocha, que eu não sei se dizer o nome se calcificou, né? Mas mudou. É diferente. Tem um monte de quadradinho assim, sabe? Eu tenho até a imagem aqui, o Edson também. E nesse momento, cara, meu corpo arrepiou demais. Foi o momento que eu comecei a sentir mais vibrar, vai ficando mais forte a energia. Nosso corpo começa a ficar arrepiado. Você sente uma coisa dentro de você, assim, uma pureza muito grande, uma pressão, sabe, diferente. Chegando a ponto de você ficar até assustado, sabe? E porque eles estavam ali, todos estavam nos observando ali, né? E fomos seguindo viagem, o Carlos apontou para algumas montanhas lá e falou assim, ali faz parte da minha propriedade. E apontou para cima e falou assim, aquelas duas esferas ali que fazem a calibragem, criam um domo, né? E a gente pôde ver. Foi autorizado a gente ver essas duas esferas. E eu sou muito grato por isso. Porque elas não ficam aparentes. Elas estavam ali pra gente ver. Entendeu? Eu e o Edson. Então, sou muito grato por ter conquistado esse merecimento aí de ter essas experiências. E o que mexeu muito comigo também, que eu achei muito diferente, que eu nunca tinha. Estive com o Carlos várias vezes, mas como essa eu nunca tinha percebido alteração no corpo dele, né? Que foi na entrada de Santana, que a gente bateu fotos ali, no celular do Carlos, naquele monumento, né? Quando eu fui abraçar ele para tirar foto, essa região das costas aqui, né? Que eu abracei ele, tava muito quente, cara. E o Edson também tinha percebido isso também. Aí eu falei, caramba, cara, pensei na minha. Eu falei, você tá quente mesmo, cara. Aí eu pensei na minha mente, foi frio danado. Que friagem, né? Você vê que não é normal. E no carro ele tinha explicado a gente que é porque quando ele vai se aproximando deles, ele fica assim, mais quente, entendeu? A gente colocou a mão no braço dele e muda mesmo o calor do corpo dele. E eu queria deixar isso registrado. São as experiências que eu tive. Sou eternamente grato por esse momento único aí. Gratidão.